Olá, bem-vindos ao quinto e último podcast deste especial Matosinhos à Conversa, em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E temos, como é habitual, connosco a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dra. Luísa Salgueiro, e hoje connosco temos um jovem, Pedro Casqueira, bastante envolvido na comunidade e, portanto, estaremos aqui hoje a falar sobre a juventude, sobretudo. E perceber como é que a Câmara está a apoiar a juventude nas áreas da habitação, emprego e cultura, em alinhamento com os ODS. Ok, vamos começar então com a primeira pergunta. As ODS são um tema muito querido para os mais jovens. Parecem ser os mais jovens os que estão mais preocupados com o nosso futuro coletivo e com a sustentabilidade. Concorda com esta afirmação, Sr. Presidente? Antes de mais, quero agradecer ao Pedro por ter aceitado para estar aqui neste nosso quinto podcast e naturalmente que não podíamos deixar de dedicar um programa especial dedicado aos jovens. É aqui um pouco a inversão da lógica porque ficaram para a última das nossas edições e dizer-se que relativamente aos jovens, que me parece absolutamente essencial, esta abordagem que se prende com o desenvolvimento sustentável. É quase evidente, não é? Nós estamos, no fundo, o planeta está focado em deixar algo melhor, de entregar à próxima geração um planeta melhor do que recebeu e, portanto, estamos basicamente a trabalhar para as gerações vindouras e aí os jovens sendo o presente, não são só o futuro, os jovens são o nosso presente, são a nossa vida dos dias de hoje. Todos os jovens, as muitas juventudes que nós servimos, não há uma juventude, não há a juventude de Matosinhos. Há as muitas juventudes de Matosinhos, há as muitas juventudes do país e no mundo e nós tentamos conhecer da melhor forma possível as nossas juventudes, os nossos jovens e, obviamente, nas estratégias que vamos definindo de desenvolvimento do Conselho, queremos servir as suas necessidades, responder aos seus objetivos, fazer com que tenham em Matosinhos um projeto de vida para si, para as pessoas com quem convivem e perceber que, quando tomamos decisões, também somos influenciados por aquilo que pensam. Temos tido uma grande preocupação de ter fóruns de discussão e de participação em que possam ter uma opinião, influenciar as decisões políticas e, com isso, os destinos da comunidade. E vertemos-los, naturalmente, naquilo que são os 17 ODS, né? Podemos passar por todos e perceber que as juventudes do Concelho de Matosinhos tocam todos eles e todas as 169 metas que os ODS implicam. Portanto, acho que estamos preparados para responder, penso que estamos esclarecidos e informados para conhecer, mas obviamente que também temos uma plena consciência que nunca há um assunto nem um trabalho terminado. Não podemos dizer, nem eu nem ninguém da Câmara, que estamos plenamente preparados para responder às necessidades das juventudes de Matosinhos e que estamos a cumprir a nossa missão. Há sempre novos desafios, obviamente. As pessoas estão em plena transformação ao longo da sua vida e a nossa juventude, as nossas juventudes também. As juventudes matosinhenses de há 50 anos atrás, do 25 de Abril, estamos aqui, as pessoas não veem, mas aqui no átrio da Câmara está presente uma exposição que mostra Matosinhos antes do 25 de Abril e Matosinhos atual, que os jovens nos estão a mostrar. E obviamente que à época as juventudes de Matosinhos tinham necessidades, tinham uma visão do mundo e agora têm outra. E a nossa perspectiva é de termos condição e humildade para, em permanência, ouvir o que os jovens pensam e pôr-nos no lugar deles e tentar servi-los com essa visão, que é mais deles do que nossa. Sim. Queres acrescentar alguma coisa, Pedro? Acrescento. Primeiro começo por também agradecer o convite e agradecer terem-se lembrado de mim. Fiquei muito feliz. Mas quero, de facto, acrescentar que eu acho que nós, jovens, temos um carinho especial, vou-lhe chamar assim, pelos ODS, porque eles não só nos falam um bocadinho sobre as preocupações com o mundo, a fome, a pobreza, mas também com aquilo que será o nosso futuro. Porque, enquanto jovens, eu acho que nós olhamos para o nosso futuro com uma grande preocupação, quer a nível de habitação, quer a nível
do próprio ambiente que nos rodeia a nível de natureza, por exemplo. As preocupações ambientais têm que ser cada vez mais uma preocupação nossa, e eu acho que nós temos tanta ligação a estes objetivos também por causa disso, porque de certa forma eles vão implicar aquilo que será o nosso futuro de uma forma ou de outra. Eu acho que também essa preocupação vem por aí. Sim, e talvez agora, permita-me agora questionar, porque a visão do mundo é cada vez mais global e estes objetivos pretendem uma equidade transversal a vários países em que, de alguma maneira, todas as gerações futuras tenham uma espécie uma espécie de igualdade no acesso à justiça, no acesso ao planeta, à natureza, aos recursos. E vocês têm essa visão, imagino, cada vez mais, um mundo muito mais sem fronteiras e muito mais aberto e em que todos possam ser felizes, não é? Sem dúvida, até porque o Presidente falava há bocadinho do que eram as preocupações de jovens há 50 anos atrás. Também há 50 anos atrás os jovens não deveriam ter as preocupações que temos hoje, não só porque o mundo é diferente, mas também porque antes do 25 de Abril a informação não chegava da forma que nos chega a nós. E nós temos, através de uma tela de um telemóvel, acesso a realidades que nós achamos que não existem. E às vezes nós reclamamos de barriga cheia porque alguma coisa não está a correr como queríamos, ou porque alguma coisa não acontece da forma que nós achamos que tinha que acontecer, e olhamos para o telemóvel e percebemos que do outro lado do mundo, ou não, ou tão pertinho de nós, temos realidades completamente diferentes, e aquilo que para nós é um dado adquirido, para outras pessoas é preciso batalhar muito. E, portanto, eu acho que estes objetivos, se efetivamente conseguissem alcançar o objetivo que eles têm, era perfeito. Acho que, infelizmente, eu sou uma pessoa muito positiva, mas acho que não será fácil, tendo em conta o mundo que temos, e sabemos que há países que jamais aceitariam mudar as suas mentalidades ou as suas culturas para tentar responder a estes objetivos, mas acho que a luta tem que partir de algum lado. E, portanto, ainda bem que eles existem, e acho muito importante que se fale deles. Muito obrigado. E há bocado falaste da questão da habitação, e é uma grande questão para a juventude. O que é que a Câmara Municipal de Matosinhos está a fazer em relação à questão da habitação e, sobretudo, a questão da habitação jovem? Sem querer fugir à sua pergunta, queria-lhe referir a outro tema que me parece muito importante relacionado com os ODS, até pela ordem, digamos, dos ODS, tem a ver com a educação. Porque a nossa grande preocupação, desde logo, é na formação das crianças, dos jovens, e isso da intervenção política, pública, local, que se faz, depende muito a vida e o futuro dos nossos jovens. E, portanto, fazemos um grande investimento nas políticas educativas. Matosinhos foi dos primeiros concelhos a aderir à descentralização de competências na era anterior, e, portanto, usamos essas competências que estavam focadas no Ministério da Educação, e algumas continuam, a contratação de professores, a definição dos conteúdos do currículo nacional continua a ser do Ministério, mas muitas outras foram passadas para as autarquias, e a Câmara de Matosinhos utilizou-a no sentido de, por um lado, garantir o acesso a todos a boas condições, designadamente de instalações, investindo imenso na reabilitação de todo o seu parque escolar, recentemente mais 25 milhões que colocamos nos últimos 4 anos em reabilitação do parque, mas, independentemente disso, do investimento forte que fazemos nos equipamentos, não são os melhores edifícios que fazem os melhores alunos. E nós quisemos investir muito nos conteúdos e aproveitamos as competências que nos foram transferidas para criar muitas atividades que são extra ao currículo nacional. Criamos um currículo local para Matosinhos que acompanha o currículo nacional e que garante um maior entrosamento também nas políticas educativas e a própria comunidade, fazendo com que aumente essa sensação de pertença, e há conteúdos que se aprendem nas escolas de Matosinhos que não se aprendem nas escolas dos outros concelhos, e que também garantem novas ferramentas e aprendizagens que não estão garantidas, desde as atividades desportivas, como o desporto ou o surf, ou que em Matosinhos todas as crianças aprendem a nadar, dada a nossa relação com o mar, mas também aulas de computação, de robótica, de linguagem de código, ou a realização de atividades que colocam as crianças na situação de quem tem uma deficiência associada, para que aprendam essa relação com a comunidade. E, portanto, nós temos feito um enorme esforço para trazer as melhores aprendizagens, os melhores conteúdos,
para a nossa comunidade educativa e depois dando também uma oferta formativa alternativa ao ensino superior para os jovens que estão no fim do seu ensino secundário e que querem alternativas a uma rede municipal de oferta formativa profissional que garante que todos possam optar pela via que lhes pareça mais adequada de acordo com as suas próprias opções. E eu penso que se há uma área em que nós nos temos distinguido e que, aliás, somos reconhecidos à escala nacional, foi na visão inovadora que trouxemos para as políticas de educação, passando muito pelo envolvimento dos agrupamentos, dos professores, a quem não nos substituímos, mas também acrescentando muito os conteúdos e, apesar de termos bons indicadores nessa área, também não temos nenhum receio em competir com escolas privadas em termos da possibilidade que damos na escola pública, aqui no concelho, de qualquer criança, independentemente da condição da família em que nasça, ter verdadeiramente na escola uma possibilidade de aprender de igual forma e à saída ser igual uma à outra. E esse é o investimento que a escola pública local faz. Mas o tema que me colocou, e eu não queria fugir a ele, foi para pessoas já uma idade mais avançada e que procuram a sua autonomia, tem a ver com um grande assunto nacional que é o acesso à habitação. Claro que ela está, aliás, vertida na Constituição como um direito fundamental, mas não é só por estar no texto constitucional. Creio que qualquer pessoa, para ter uma vida digna, precisa ter um local digno para viver, um lar, uma casa e não pode por si só, muitas vezes, ter acesso a esse bem essencial. E, portanto, compete mais uma vez aos poderes públicos garantir suplementarmente, supletivamente, o acesso a esse direito. E temos-lo feito. Matosinhos é um dos municípios do país com mais alto estoque de habitação pública, muito fruto ou exclusivamente fruto à intervenção local, seja pública, seja cooperativa. Nós somos também um município muito marcado pela construção de habitação pelas cooperativas e que está neste momento num novo ciclo, como está o país, a partir do momento em que foi decidido, à época era que aos 50 anos da democracia todas as pessoas teriam uma casa digna. Estamos em curso e não foi possível em 2024 fazê-lo, mas houve recursos financeiros extraordinários para os municípios executarem essas políticas. Já o vínhamos fazendo antes destas medidas, designadamente apoiando as pessoas a ter um apoio ao arrendamento. As pessoas não têm, quem tem acesso a uma habitação para arrendar e não tem recursos financeiros para pagar, a Câmara paga uma parte da renda. As pessoas escusam assim de sair das suas casas ou podem arrendar em vez de comprar casa, isso é mais fácil, mas também agora no novo ciclo de construção, quer construção de renda apoiada, ou seja, em que as pessoas só pagam uma parte da renda de acordo com os seus rendimentos, quer na renda acessível, já mais compatível com a carga salarial, e portanto estamos num processo muito acelerado de construção, com mais de 500 fogos em construção para renda apoiada, com a reabilitação de mais 400 fogos que estão devolutos, mais o arrendamento que fazemos no mercado, a casas que estão disponíveis para nós próprios subarrendarmos com a renda acessível. Portanto, há uma pool grande, um conjunto grande de medidas que estamos a lançar mão para que haja mais habitação acessível para jovens. Sabemos, não nos iludimos, que é difícil superar esta dificuldade, que decorre muito da atratividade que Matosinhos gerou. Matosinhos tornou-se um concelho muito atrativo e isso tem outro lado outra face da moeda, que é o aumento do preço do metro quadrado da construção, e a nossa preocupação é que os jovens de Matosinhos possam continuar a viver cá e que os jovens que não são de Matosinhos e querem viver para Matosinhos tenham condições de vir para cá. Estamos, obviamente, muito preocupados com os nossos mais velhos, com os nossos séniores, mas queremos muito fixar jovens, atrair jovens, que queiram vir para cá trabalhar, queiram constituir família, e a habitação é uma pedra fundamental deste puzzle do município que somos, e sem dúvida que tem merecido muito investimento, muita atenção e muito esforço, e esperamos que do conjunto destas medidas que estão a ser executadas neste momento possamos ter mais acesso, porque neste momento, sem dúvida, que é dos temas que mais preocupa o Pedro. Sem sombra saberá melhor que está numa fase também da vida da autonomia, e eu já falei muito e acho que ele tem mais condições de explicar como se sentem os jovens de Matosinhos. Tocou num ponto que para mim é fundamental. E eu, como jovem matosinhense, e gosto muito de viver em Matosinhos, eu acho que, e digo isto muitas vezes, sou um apaixonado por Matosinhos, assusta-me olhar... Por isso é que nós te convidamos, por seres essa paixão. Obrigado.
assusta-me muito olhar para o futuro e ver os preços das casas, tanto para arrendar como para compra, isso então está completamente fora de questão, e perceber que hoje em dia, eu sou licenciado e estou a terminar o mestrado, por muito que um ordenado de um licenciado ou de um mestre seja maior do que a média e do que o salário mínimo, é completamente insustentável neste momento da minha vida eu pagar uma casa com as rendas que elas exigem. E ouço muitas vezes os meus pais a dizer nós com a tua idade já éramos pais, já tínhamos uma casa desde os 20 anos ou desde os 19. Os tempos mudaram completamente. Eu tenho 23 anos e em 23 anos muita coisa mudou e Matosinhos então cresceu de uma forma, da forma que todos vemos. E de facto isto é uma preocupação muito grande, não só minha, mas de colegas meus que muitas vezes me dizem isso, que sentem que daqui a uns anos vamos ter que ir viver mais para o interior. De Matosinhos. Mesmo de Matosinhos. Mesmo para o interior de Matosinhos. E eu vivo em Lavra há 7 anos. E de há 7 anos para cá os preços explodiram de uma forma... a minha casa hoje vale o dobro do que valia há 7 anos atrás. Portanto, mesmo para o interior de Matosinhos, ok, Lavra não é tão interior, mas é mais rural, digamos assim. Mas é junto ao mar. Mas mesmo para o interior as coisas estão assustadoras. É por isso que nós temos de ter políticas públicas Exato. que façam injetar mais habitação pública e mais medidas que apoiem os jovens a aceder a esse direito. E eu acho que, de certa forma, saber que essas medidas existem acaba por nos tranquilizar também. Mas também tem que animar, para nós claro. não temos nada a fazer. Claro, isso é fundamental. Eu queria dizer aqui que o Pedro é um jovem matosinhense muito ligado às tradições. Não queres falar aqui do projeto que tu tens para... Posso falar, já agora obrigado por dar palco. Eu tenho um projeto chamado Vamos para a Romaria. É um projeto ligado à minha paixão pela etnografia e pelas tradições locais e não só, que no fundo junta um bocadinho a minha área de estudo, o jornalismo, e a minha grande paixão, que é a etnografia. E este projeto, no fundo, é um projeto em que eu ando aí de festinha em festinha, não só aqui no Concelho de Matosinhos, mas também um bocadinho por todo o norte do país, a fazer pequenas reportagens, 4, 5 minutos, onde mostro tradições desconhecidas pela maioria dos portugueses, dos matosinhenses, dos nortenhos, e pronto, tem sido um projeto que nos últimos 2 anos tem crescido bastante e fico muito feliz por isso. Eu digo muitas vezes que eu não me consigo sustentar com aquele projeto, mas se algum dia conseguir tirar alguma coisa dali, eu vou ser feliz. Não preciso de viver numa mansão, ter muito dinheiro, não. Porque eu sou profundamente apaixonado pelas tradições e pelo jornalismo, e se eu conseguir um dia trabalhar em algo que misture essas duas áreas, é um sonho. Então, repete o nome do projeto e onde é que se pode ver o projeto, que é bem interessante, já agora aproveita a publicidade. Sim, senhor. Então, Vamos para a Romaria, está disponível no Instagram, TikTok e Facebook. É só seguirem. Ótimo. E já agora, porque falaste, o Sr. Presidente também introduziu o tema também na última intervenção e também é um tema que acabas de introduzir, que é a questão do emprego. O que é que pode, porque se os jovens são o futuro, efetivamente também fixá-los não só a habitação, mas o emprego, e o que é que pode a Câmara fazer para fomentar o emprego jovem? Se é uma tarefa fácil para uma Câmara Municipal desenvolver projetos de mais emprego, de alguma maneira. A Câmara pode fazer muito nas políticas de emprego, desde as mais imediatas às mais estruturais. Quando se define um plano diretor municipal e se prevê nesse plano diretor municipal zonas para atividade económica, para fixação de empresas, e se atribui a essas empresas melhores condições competitivas do que outros territórios, estamos a criar mais condições de abertura de postos de trabalho, de criação de novos postos de trabalho. Esses postos de trabalho, naturalmente, que vão, em função do perfil e do tipo de atividade, procurar a mão de obra qualificada ou mão de obra adaptada a essas atividades económicas, e nossa perspectiva tem sido a de trazer para Matosinhos empresas de setores estratégicos. Aliás, temos o nosso plano de investimento, o nosso projeto de investimento diferencia ou estimula a fixação de empresas em determinados setores, da inovação, de tecnologia, da economia azul,
e que também tenha postos de trabalho de jovens. Portanto, isso é diferenciador das medidas de apoio que a Câmara atribui às empresas que se venham instalar em Matosinhos. Nós depois não podemos contratar, essas regras de contratação já não nos competem, quando contratamos, para nós é tudo de acordo com procedimentos de concursos, portanto não podemos fazer destrinça, mas todas as medidas de apoio à fixação de empresas, à dinamização económica e à captação de emprego têm um fator de majoração quando se trata de emprego jovem, e daí que o fazemos, como eu digo, quer do ponto de vista estratégico, macro, na definição dos planos, dos instrumentos de gestão territorial, quer na aprovação dos instrumentos fiscais e na atribuição de benefícios fiscais às empresas que aqui se fixam, quer na disponibilização de uma oferta formativa profissional, comparando complementar ao ensino superior, que também aproxime a oferta da procura. Nós sabemos quais são os setores da economia que mais procuram mão de obra e mão de obra jovem no concelho, então temos de preparar oferta formativa para que haja mão de obra adaptada, tanto quanto possível, a essa procura que o concelho apresenta. Portanto, são várias as formas de aproximação do mercado, digamos, ao emprego jovem, e também resultam da tal auscultação que eu dizia no início, de percebermos, quer de um lado, quer do outro, quer do mercado, quer das empresas, quer dos próprios jovens, aquilo que cada um procura, e no fundo a Câmara faz o match entre essas duas necessidades. Bem, é comum ouvir-se dizer que os jovens perderam o interesse na política e até na participação cívica. Parece existir algum desencanto com a democracia. O que pensas sobre isto? Eu sinto que, pronto, não é o meu caso de todo, porque sempre tive, digo isto muitas vezes, sempre tive bons professores de História que nunca nos deixaram esquecer aquilo que foi o passado. Mas eu sinto que quando eu andei na escola, no ensino obrigatório, do 1º ao 12º, faltou literacia política, faltou ensinar aos jovens o que é isto da política, o que é isto de haver eleições, o que é isto das eleições serem um dever cívico. E eu felizmente sempre tive uma família, e os meus pais sempre me incutiram muito a importância do que é uma eleição. Eu digo muitas vezes que eu adoro o dia das eleições. Acho um dia fantástico, porque eu olho para o que está a acontecer à minha volta e é a democracia no seu pleno. Eu acho maravilhoso. É a maior prova de que somos livres e de que esta liberdade existe, e ainda bem que ela existe. Mas assusta-me olhar para pessoas da minha geração, ou até mais novas, da geração da minha irmã, por exemplo, que não vão votar, que não querem ir votar porque isto é tudo a mesma coisa, porque os políticos são todos iguais e porque Portugal não tem futuro e eu quero ir para o estrangeiro. E eu sinto que isto acontece também muito da falta de literacia política que acontece nas escolas, ou pelo menos, lá está, eu não sei como é que as coisas estão agora, já saí do ensino obrigatório há 6 anos, mas na minha altura não se falava de política. E eu acho que é mesmo importante mostrar aos miúdos, desde pequeninos, que a política não é uma seca, que a política é necessária, porque sem política as coisas simplesmente não acontecem. E eu acho que este desinteresse dos jovens, ou esta falta de crença dos jovens na política, vem muito daí. Vem muito de olharem para o que se vê na televisão e para o que se diz no seio familiar, a revolta, a incerteza, as dificuldades, as greves que se vêem na televisão, os políticos populistas que falam a gritar e dizem o que o povo quer ouvir, que é bastante perigoso também. E acho que é a partir daí um bocadinho que vem esta descrença dos jovens na política, esta sensação de que não vale a pena, de que é tudo a mesma coisa e de que não vale a pena. Sr. Presidente, sente que há um desacreditar da democracia e da política por parte dos jovens? Eu acho que, relativamente aos jovens, eu falo agora enquanto política, que sou, orgulhosamente, não podemos dizer que é culpa dos jovens que se desinteressaram pela democracia e pela política. Os protagonistas também têm de refletir se não se estarão eles próprios, nós próprios, a afastarmos dos jovens. E, porventura, termos
linguagem, termos uma forma de comunicar, termos mensagens, termos temas a discutir que não sejam sempre os mesmos e dar-lhes oportunidade e, mais uma vez, como digo, tal, baixo para cima, em vez de lhes dizermos o que pensamos que eles pensam, nós vamos falar com já, vocês pensam isto, e nós, o melhor é, em silêncio, darmos espaço para dizerem o que eles próprios pensam. E mais uma vez, porque é nesta condição que estou, aqui enquanto responsável local, criar muitos espaços de participação e mecanismos de auscultação. Eu própria não resisto em partilhar, eu só estou na política porque entrei um dia aqui no Conselho da Juventude. E o Conselho Municipal da Juventude, que agora funciona de uma forma muito diferente, na altura não havia nenhum diploma que tornasse obrigatório, agora é obrigatório e tem muitas regras previstas em lei, é muito rígido, mas continua a ser um espaço de participação. Ou quando se aprova um orçamento participativo e se põe a pensar e dizer o que pensam para a sua comunidade e depois executar, é muito importante. Ou quando se atribuem ferramentas para pensarem na sua própria carreira, e nós criamos um projeto que chama-se exatamente Politicamente Informados, porque sentimos essa falta. Eu vou a todas as escolas secundárias, ouço jovens, e eles dizem-me que não percebem bem o que é ser de esquerda e o que é ser de direita, o que é isto de esquerda, o que é de direita, o que é ser populista e o que é ser de extrema esquerda ou extrema direita. E não sou eu, o Presidente da Câmara, que lhes vou dizer, mas é preciso criar ferramentas simplesmente para passar a informação, com os exemplos, com casos históricos, tenho que ter o cuidado de não ter aqui nenhuma componente ideológica, porque não quero manipular nenhuma informação, ela tem de ser transparente, objetiva e permitir que os jovens reflitam por si próprios, mas o que eu entendo é que não podemos apenas, por um lado, concluirmos que os jovens têm esta ou aquela atitude relativamente à política, porque já houve momentos, e há, em que se demonstra o contrário, e não podemos padronizar isto como era no meu tempo, já não acontece, não é assim, isto mudou, as formas de comunicação são diferentes, as mensagens não são curtas, são curtíssimas. Para ouvir este podcast provavelmente nós temos de cortar, porque ninguém aguenta ouvir um podcast como este. Os jovens para quem nós estamos a falar hoje, acho eu, já não veem programas inteiros. Portanto, a forma de comunicar é diferente, as mensagens a passar são diferentes, os conteúdos têm de ser adequados e acreditemos que os jovens também têm opinião, têm causas. Ouço muitas vezes pessoas a dizer que são estas modernices que os jovens agora discutem, são os temas deles. Agora, não lhes vamos falar de paz, pão, democracia, educação, e porque isso não lhes diz nada. Nós adquirimos isso na democracia, na Revolução, houve muitas causas, muitas manifestações em defesa destes direitos que agora são naturais e intuitivos para os jovens, o direito à saúde pública. O SNS tornou-se um dado adquirido, a escola pública de qualidade é um dado adquirido, o direito a ter uma reforma quando terminar a sua carreira profissional são dados adquiridos. Não lhe vamos passar estas mensagens porque de facto isto não tem nenhuma adesão na forma como eles veem a sociedade. São outros temas, temos que os deixar que eles também liderem, temos que dar espaço de participação e não serem sempre os mesmos a falar daquilo que os jovens pensam. Exatamente. Tem de ser os jovens a dizer aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam e não ter os porta-vozes um bocado cotas que acabam por ser sempre os mesmos. Posso só acrescentar uma coisa? Sim. Indo de encontro ao que a Presidente disse, eu sinto que nos últimos anos a Câmara tem tido uma preocupação muito grande nisto que falou, em ter iniciativas que chamassem os jovens para mais próximos da política. E eu fiquei muito feliz quando fui a uma das sessões do Orçamento Participativo, ali na Casa da Juventude, e vi que havia jovens a apresentar ideias. Eu não apresentei nenhuma ideia, porque não calhou, mas vi que estavam jovens a apresentar ideias. Muito boas. E ideias muito boas, e ideias que foram ouvidas. E, portanto, acho que isso também é meio caminho andado para as coisas, para esta descrença mudar um bocadinho. Mas agora é preciso fazer acontecer. Exatamente. Não é só chamar, ouvir e agora não fazer nada. Agora é preciso dizer, as vossas opiniões são respeitadas, também é preciso ter respeito. Exato, claro. Respeito pelo que eles pensam, lá estão os miúdos. Há muito essa desvalorização. Não pode ser, sim. depois no fim, o que é que acontece? Hoje diz, então há uma reunião partidária, convidamos os jovens, vão lá, falam sempre os mesmos, dizem sempre as mesmas coisas e para a próxima já não vêm. Claro. Exato. É verdade. É preciso desmontar estes estereótipos, não é?
Muito obrigado, nós estamos a chegar ao fim, já devemos até se calhar ter ultrapassado um bocadinho o tempo, é Pois possível, cortamos. mas cortamos se for caso disso, mas é interessante terminarmos esta série de 5 podcasts hoje com o futuro. E o presente, eles são o presente. Eles são o presente, exatamente como disse muito bem, e toda uma política já de presente que a Câmara está a adotar para habitação, emprego e oportunidades e oportunidades culturais também de qualidade. E de outro aliás, tema que já falamos aqui. Noutro programa, que é o ambiente. Já falamos Exatamente. Não, e como estamos aqui, com os jovens aqui a mostrar como é que era Matosinhos há 50 anos, também cultura vista por um olhar para o passado e do passado para o futuro. Muito obrigado, foi um prazer esta série de 5 episódios. Obrigado, Pedro Casqueira, por ter estado aqui neste nosso último podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado.